caos aqui. A igreja, se não pagar o aluguel, fecha. Se não pagar a conta de luz, não tem microfone, não tem ar-condicionado. Se não pagar a conta de água, ninguém consegue tomar água e nem dar descarga. Olha que beleza. Os banheiros sem descarga. Quem que imagina a igreja desse jeito? Quem gostaria de chegar aqui na igreja e você não conseguir usar o banheiro? Ninguém, né? Então os dízimos, as ofertas são necessárias para isso, mas muito mais para poder reconhecer e ajudar a necessidade do irmão. Como que nós vamos ajudar sem recurso? Não tem como. A gente está vendo um grande mover muito bonito, que está sendo as doações para o Rio Grande do Sul. Quem tem acompanhado aí, diga amém. Inclusive conseguimos, nas nossas forças, contribuir para os nossos irmãos de lá. Mas é só agora que o povo está precisando de ajuda? Não. De muito tempo tem muita gente passando fome. De muito tempo tem muita gente na rua. De muito tempo tem muita gente órfã, desabrigado. A palavra do Senhor, ela vai também falar para nós em Tiago que a verdadeira religião é o quê? Dá todo o suporte para os órfãos e para as viúvas. Então, por que eu devo dizimar, pastor? Por que eu devo ofertar? Quando eu digo a palavra devo, não estou falando que você é obrigado, mas eu estou querendo dizer no seguinte sentido: vamos trocar a palavra? Por que eu tenho que dizimar, pastor? Por que eu tenho que ofertar? Primeiro que quando você fizer isso, quando eu fizer isso, de todo o coração, o primeiro que vai se agradar é Deus. E consequentemente, muitas vidas vão se agradar. E sabe que no meio de uma oferta dessa, no meio de um dízimo desse, no meio de um suporte, sabe o que não vai morrer? Sabe o que não vai se tornar escasso? Alguém conseguiria dizer? O amor. Sabe o que tem se intensificado muito nesses dias? Eu tenho pensado muito nisso. O amor. O amor tem se intensificado muito nesses dias, porque a gente tem visto muitas pessoas se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo um caos, mas em meio a tudo isso nós estamos vendo um grande mover de amor. Mas e quando o Rio Grande do Sul for reestabelecido? Esse amor vai continuar intenso? Quem pode manter esse amor aceso, essa intensidade? É a igreja, é o povo. Então por isso da importância de a igreja dizimar e ofertar. É necessário sim a igreja estar de portas abertas. É necessário sim sempre ter um pastor aqui disponível para quem necessitar, para ouvir uma palavra. Mas a obra não se resume somente nisso. A obra não se resume somente nisso. Nós temos que se importar com quem está do lado. Nós precisamos nos importar até mesmo com quem nós não conhecemos. E vai chegar um dia, irmão. Vai chegar um dia, irmã. Mateus 25 fala sobre isso. Juízo final. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu, não me vestiste. Fui estrangeiro e não me acolheste. Estive hospitalizado e não cuidastes de mim. Estive preso e não foste me visitar. Não retenha aquilo que você pode fazer pela obra de Deus. Você pode ofertar, oferte. Faça como disse aqui no verso de número 2. Cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda. Você pode fazer? Faça. Faça com alegria, seja generoso. Amém? Então você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, levanta a sua mão. Vai estar passando aí os diáconos, os obreiros. Eles vão estar entregando para você um envelope de oferta. Você tem o desejo de fazer o Pix, né? Pessoal da mídia, coloca aqui por gentileza o CNPJ da igreja. Amém? Para que você possa fazer o Pix, para que você possa fazer a transferência. Levante a sua mão aí, que os obreiros vão estar passando aí com os envelopes.
Eu vou aproveitar e pedir para que as crianças até 9 anos venham aqui à frente para estar indo para a escolinha, e também o preletor, pastor Flávio, esteja subindo aqui para que a gente possa também orar pela vida dele, no nome de Jesus. Amém? Vou convidar a igreja a se colocar de pé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar aqui pelas crianças, vamos orar logo em seguida, ou melhor, vamos orar pelas ofertas, em seguida a gente ora pelas crianças e pelo preletor da noite, amém? Pai, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos por essa bênção que já chegou à frente da igreja, Senhor. O Senhor mais uma vez nos mostrou o quanto o Senhor é bom, e o Senhor nos surpreendeu mais uma vez com a sua bondade, a sua benignidade, e agradecemos não somente por essa, mas por tantas outras bênçãos que nós cremos que o Senhor há de trazer sobre a tua igreja, sobre o teu povo, porque o Senhor é bom. Foi o Senhor que disse que nós não devemos nos preocupar com o que nós havemos de comer ou de beber, porque isso é a preocupação dos pagãos. Então o Senhor cuida do teu povo, e nós agradecemos por todo este cuidado. O teu povo apresenta aqui, Senhor, os dízimos, as ofertas, os quais consagramos a Ti, Senhor, para uso nessa obra que o Senhor confiou a nós. E que o Senhor continue condicionando o teu povo, a tua igreja, a fazer o seu melhor, meu Pai, para que a igreja se mantenha aberta, para que nós possamos continuar mandando a oferta lá para Guiné-Bissau, Senhor, para o pastor Djalma, para que nós possamos também ajudar, meu Deus, o Instituto Nascer de Novo, para que nós possamos manter o PMA ativo, Senhor, em nome de Jesus, levando alimento aos necessitados. Que o Senhor venha agora, meu Pai, no nome de Jesus, trazer uma transformação na vida financeira de todo aquele que está aqui passando por uma severa escassez. Que o Senhor, meu Pai, venha trazendo mudança hoje, que nessa semana já haja testemunhos do desempregado, Senhor, dizendo que arrumou emprego, de pessoas, meu Pai, dizendo que tinha uma causa presa, mas que foi liberada porque o Senhor entrou com providência. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha abençoar o teu povo, e haja testemunho de pessoas dizendo aqui que recebeu uma promoção no trabalho, que recebeu um aumento salarial, que recebeu uma nova oportunidade de emprego. Que a tua igreja, meu Pai, venha em nome de Jesus contar testemunhos, meu Pai, do milagre, Senhor, que aconteceu na vida dela, meu Pai, mediante a ação poderosa do Senhor na vida dela. Pai, nós apresentamos os pequenos que vão agora para a escolinha. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ensine, abra o entendimento deles, remova deles todo e qualquer tipo de ensino, engano, mentira que foi semeada sobre eles, e que no nome de Jesus sejam eles, meu Pai, cheios da graça, do conhecimento, e que o Senhor os use, meu Pai, para também levar a mensagem do Senhor, meu Pai. Abençoe as professoras que vão estar trazendo o ensino, que o Senhor use elas não somente para ensinar, mas se necessário for orar, interceder, que o Senhor as use para orar pelas crianças e abençoá-las no nome de Jesus. E apresentamos a vida do preletor, pastor Flávio, meu Pai, ele já está aqui, Senhor. Se preparar, ele se preparou, ele está aqui, pronto. Vem com o teu Espírito agora e tome ele no meio dessa igreja. Opere, Senhor, neste lugar, os seus milagres, as suas maravilhas, os seus prodígios, através da vida do pastor Flávio. Usa a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, para trazer um ensino, a correção, a repreensão, a instrução, para trazer revelações, profecias, para trazer aquilo que o Senhor quer que seja trago. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, sobre a vida de sua esposa, a pastora Luciana, esteja sobre a vida da Isabela, da Meg, sobre toda a sua casa, e a igreja que crê, diga amém, e dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Seja a paz do Senhor, amados, amém? Desde já, feliz Dia das Mães, para as mães presentes.
Para as mães que irão nos ouvir depois, no canal YouTube Servo Sou. Amados, a palavra ela sempre nos confronta, mexe com a nossa mente, porque essa é a função da palavra de Deus. Mexer conosco, mexer com o nosso interior, tirar a gente da zona de conforto. E quem era especialista disso era Jesus. E como não falar dele, como não falar dos seus discípulos, como não falar dos pregadores, dos preletores, que até hoje anuncia esse evangelho que transforma, que muda o nosso pensar, o nosso intelecto. Esse evangelho que eu cresci, que eu ouvi, que é uma verdadeira metanoia, que te faz pensar. Tem um versículo que a pastora Camila gosta muito, mas é aquilo que a gente tem que viver, uma metanoia. Em Romanos 12, 2 diz que: e não vos conformei com esse século, ou com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que nós temos que viver. E nessa noite, aquele que trouxe a sua Bíblia Sagrada, gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26 e 27. Livro do médico, Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26 e 27. O tema que Deus me colocou no coração nesta noite, de um apóstolo muito amado, lido, pregado, que ele diz assim, o tema desta noite: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E decorrer dessa palavra você vai entender o que ela significa até hoje, na minha e na tua vida. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. E diz assim: e iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: se algum homem vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e esposa e filhos, irmãos e irmãs, e sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Até aqui, amados. Senhor Jesus, nesta noite, eu creio que sua palavra está sendo lançada e ela vai cumprir o propósito que ela está sendo lida. Porque eu sei, Senhor, que sua palavra, quando ela vai, ela não volta vazia. Prepara, Senhor, nossos corações e abre os nossos ouvidos para entender, Senhor, e compreender o que Tu estás falando conosco nesta noite. Fala conosco, Mestre amado, porque precisamos Te ouvir, em nome de Jesus. Amados, quando eu li essa passagem, minha mente entrou em parafusos. E olha que eu não tenho muito, minha esposa tem bastante, cabelo enroladinho, mas ela mexe com a sua mente. Só que se você entender o que aconteceu aqui, o contexto desse texto, e o que Jesus quis fazer com o povo de Deus. Em Lucas 14, 25 ele dizia: e iam com ele grandes multidões, e voltaram-se, e disse. Aqui indica que ele saía da casa de fariseu e continuava a viagem para Jerusalém. E a multidão estava ali pela fama de Jesus. E eu lendo essa passagem e eu vendo o ministério de Jesus, que durou mais ou menos 3 anos e meio, eu percebi que pela palavra inicial de Jesus, ele teve 3 etapas.
O primeiro ano foi a fama de Jesus, as curas, os milagres, os sermões que mexeram com multidões e chamaram a atenção. O segundo ano foi o reconhecimento da multidão pelas que seguiam Jesus. E o terceiro ano e último, indo para ser perseguido até a cruz. Só que a multidão aqui que o seguia não imaginava como Jesus sentia uma ansiedade de revelar o que é seguir a Jesus. E ele estava ansioso e queria claramente se revelar à multidão. E o que? O que realmente significa segui-lo. Jesus queria entrar na mente, Jesus queria tirar a multidão da zona de conforto. Em Lucas 14, 26, ele diz que se algum homem vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, irmãos, irmãs e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mexeu com a sua mente? Mexeu com o seu pensar? Mas quando ele fala aborrecer, ele quer dizer preferir. Preferir amar mais. Tem que amar mais a Ele. Porque se alguém amar mais mãe, pai, filhos, e o que ele quis dizer aqui é entrar na mente da multidão. Ele não está dizendo para você xingar o seu pai, ele não está dizendo para você brigar com o seu pai, brigar com a sua mãe, porque ele é fiel à palavra dele. Porque até em Êxodo 22 fala: honrai o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias e na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas Jesus queria entrar na mente do povo, entrar aqui, porque ele disse: se não aborrecer, não pode ser meu discípulo. Ele quer dizer que tem coisas que não servem mais para aqueles que seguem Jesus. Ele quer dizer que todos estão fazendo, e você vê que não agrada a Deus, você não fará. Mas tenha certeza que irá aborrecer a muitos. Pode aborrecer pai, mãe, mas acredite, seja fiel. Ontem lembramos, eu e minha esposa, quando minha sogra saiu da presença, saiu da igreja, e minha esposa se aprofundou, entrou diretamente de cabeça em Cristo Jesus. Ela mudou até o vestir, mudou o pensar, mudou o que ela fazia. Ela pegou toda a roupa dela, não era muita, mas ela pegou e jogou fora, e comprou roupa nova, sapato novo, calça nova, camisa nova e mente nova. E era aí na casa da minha sogra, ela falava: mãe, Deus tem um plano contigo. Mãe, volta. E ela falava: estou de férias. Só que ela olhava minha esposa e falava: filha, você está parecendo uma beata. Eu falei: não, mãe, eu mudei aqui. E eu, não é porque ele me pediu, não é porque ele falou comigo, não é porque eu ouvi uma voz do além, não, é porque o Espírito Santo me convenceu que aquela roupa já não me servia mais. Houve uma metanoia, mudança de mente, até que um dia que a mãe dela, vendo ela, voltou para a presença de Deus, para nunca mais sair. Hoje é dia das mães, né? Tem que falar bem da sogra, da mãe, para nunca mais sair lá na casa dela, a minha esposa aqui, eu aqui, ela na casa dela. Mas sogra é benção, porque senão não teria a minha esposa. E você vê a minha sogra igualzinha a minha esposa, brava, igualzinha, mas é benção. Deus fez assim ela brava. Mas aqui, você não irá fazer, mas irá aborrecer aqueles que não entendem o que você está vivendo. A palavra diz que é melhor agradar a Deus do que os homens.
Em Gálatas 1:10 diz que: acaso buscar eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se não ainda estivesse procurando agradar os homens, não deveria ser o servo de Cristo ou discípulo. Se agradar os homens, você não pode ser discípulo. No versículo 25, versículo 14, aliás, versículo 25 do capítulo 14 diz que havia uma multidão que estava lá. E estava quem nessa multidão? Os discípulos, os 12. Só que eles estavam apenas ouvindo, eles estavam apenas vendo, porque ainda Jesus estava ensinando, falando, mas eles ainda não faziam curas, eles ainda não faziam prodígios, eles não faziam milagres, mas ele via o mestre fazendo. Pois eles estavam o que? Aprendendo primeiro. Eles estavam o que? Treinando primeiro. Por isso eu gosto de aqueles filmes de gladiador. Eu não sei se vocês já viram, mas eu gosto de filme de guerra. E o gladiador, quando ele está lutando, primeiro ele treina. Ele não põe a armadura, ele não põe o capacete, ele não põe a sandália. Não, ele treina. Ele treina incansavelmente, treina, e depois ele põe a armadura, depois ele veste, depois ele calça. Para quê? Porque agora ele sabe lutar. Pois agora ele pode usar a armadura, ele pode usar a espada. E no Evangelho é assim também. Tem que ter a armadura de Deus, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Evangelho, que é a palavra, que é Cristo, que é o verbo vivo, que é Jesus, e orando em todo o tempo, de joelhos. Exemplo de Daniel, ele orava 3 vezes por dia, porque ele estava se revestindo para o dia mau. Ele estava se preparando para quê? Para o dia mau, porque um dia o dia mau chega. E você está preparado para lutar? Você está preparado para falar? Você está preparado para resistir? Você está preparado para orar para aqueles que te ofendem? Você está preparado? Em Efésios 6,13 diz que: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos do vosso lombo com a verdade, e vestida com a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e que toda oração de súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos os santos. Amados, sejais santos. Santo é separado do mundo. Você vê no dicionário, santo é separado. É isso que Deus nos quer. Ele não quer te tirar do mundo, Ele quer se separar daquilo que antigamente fazia sentido para você, te dava prazer, mas se não agrada a Deus, separa, tira, joga fora, porque você não vive mais você, mas Cristo vive. Então você não faz mais aquilo que te dá prazer, mas aquilo que dá prazer aos olhos do Pai. E Deus, essa noite, Ele não quer te dar um tênis para você correr dos problemas, mas Ele quer te dar uma armadura. Ele quer te dar algo para você saber lutar, tendo a palavra para lutar, e sejando pronto, pois breve Ele voltará. E como encontrará nós?
Deus, Ele não está para te fazer uma visita, Ele está para fazer morada em tua vida. Daniel no palácio, ele orava, Deus estava com ele, mas na cova ele também estava. Com os leões o Senhor também estava. No dia bom no palácio, Daniel estava com Deus e Deus estava com ele. Mas na cova, tem uns que dizem que até o leão foi o melhor travesseiro para Daniel. Mas porque Deus estava e ele se preparou antes, orou antes, se revestiu antes, por dia mau. E ali Deus honrou com ele. Às vezes eu medito no que o apóstolo Paulo falava, que aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu comecei a lembrar dos meus vales e dos meus topos, das minhas perdas, mas também das minhas vitórias. E o caminho ainda sempre era Jesus. Quando eu estava cercado de inimigos, Ele era meu socorro presente. Quando eu pensava que todo homem era mentira, Jesus estava presente. Quando eu pensava que ninguém pregava mais a verdade, Ele me ensinava que Ele ainda tinha os seus para pregar. A palavra não só de bênção, porque se tivesse só palavra de bênção aqui, a igreja estaria 2 cultos, 3 cultos. Mas uma palavra que te mexe com a sua mente, que te traz mais para o céu, ela te confronta, ela mexe com a sua estrutura, porque é isso que Jesus quer. Ele não quer uma multidão só porque Ele faz milagres, só porque Ele cura, só porque Ele restaura, mas Ele quer filhos e filhas que entendem o que é servir a Deus, o que é ter um chamado, um propósito. Por isso, mais uma vez, eu digo que nem Paulo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nos meus montes, nos meus vales, Ele está comigo. Pois eu não faço mais o que a minha carne quer, não faço mais aquilo que eu anseio, porque ainda que minha mente me traia, ainda que meus pensamentos me traia, eu escolhi ser fiel a Cristo. É uma luta diária, é. Por isso eu me revisto das armaduras, por isso eu me cubro com a palavra, porque ela vence, ela nos fortalece. Em Gálatas 2:20 diz que fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa palavra, ela te oprime, mas te liberta. Ela mexe com a sua cabeça. Imagina o que Paulo pensava, o que Paulo imaginava, qual foi o encontro com o Cristo que ele teve, que mexeu com a estrutura, que fez ele falar palavras que até hoje é pregada. Entenda aqui que em Lucas 14:26, que ele fala: se não aborrecer, ele quer dizer que se não aborrecer o mundo, se não aborrecer o homem. 26 diz que se algum homem vier a mim, não aborrecer pai, mãe, esposa, filho, irmãos, irmãs, e se também não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Entenda aqui que se ele também não aborrecer a sua própria vida, se você não aborrecer as suas vontades, o que agrada a sua carne, se você vê que não agrada a Deus, não faça. Se agrada a você, pergunta se agrada a Deus. Se você não aborrecer os seus pensamentos, se você não aborrecer o seu eu, não pode ser discípulo, diz o Senhor Jesus. E faça que nem Paulo: não viva mais você, mas viva Cristo em você.
Só que agora fica mais dura a palavra, nesses 3 versículos. A multidão é confrontada, a multidão entra em parafuso, porque ele fazia milagres, cura, e agora está falando isso. Aqui agora em Lucas 14, 27 diz que quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Entenda, amado, existe uma cruz, existe uma cruz individual. Entenda, na época de Jesus, antes de ser crucificado, quem carregava a cruz, quem era obrigado, era julgado e castigado. Imagina se fosse hoje, aquele que pecou carregue a cruz e passa em frente à praça do Ita com a cruz. Imagina se fosse hoje, o adúltero passando com a cruz, olha lá, vai lá, ó, o adúltero passando com a cruz. Imagina se fosse hoje, como seria o comportamento? Você olhar o seu irmão, você olhar você mesmo, com seus erros, seus pecados, passando com uma cruz, sendo carregada por você mesmo. Só que veio um homem e carregou, e pagou um preço, pela tua vergonha, pelo teu pecado, pelo teu passado, para te dar um futuro melhor. O diabo ele só quer lembrar do teu passado, do teu erro, porque ele não tem nada a oferecer. Mas Jesus, ele tem um lugar lá no céu para você. Só que agora a pergunta é: você irá carregar a sua cruz? Ou você vai fazer que nem outro ladrão da cruz? Um de um lado, outro do outro. De um lado apontava para Jesus: ei, me tira daqui. Na minha versão, Flávio, pastor Flávio, me tira daqui, se você é rei dos reis, me tira, me salva. Ou se você vai estar do outro lado da cruz: eu sei quem tu és, eu sei quem eu sou, lembra de mim, lembra de mim. Tem gente que está do outro lado hoje da cruz e falando: Jesus, se tu não fizer, eu não vou carregar a cruz. Se tu não me der o emprego, eu não vou carregar a cruz. Se tu não me restaurar meu casamento, eu não vou carregar a cruz. Se tu não me tirar de onde eu estou, eu não vou carregar a cruz. Só que sempre tem um outro lado. Senhor, eu não tenho nada, eu mereço a cruz, eu mereço morrer, eu mereço sofrer, eu mereço essa cruz, mas lembra de mim. Quantos entraram nessa porta hoje, quantos irão ouvir, e entrou nessa porta, como muitas vezes eu entrei e falei: Senhor, lembra de mim. Eu sei que eu erro, mas lembra de mim. Eu sei que eu pego, mas lembra de mim. Ajuda-me a carregar a minha cruz até o propósito que tu me enviou. Ajuda, Senhor. Na cruz de Jesus hoje, qual o lado que você está? O lado que culpa Jesus por tudo que acontece de mal e diz: se você não fizer, eu não vou carregar. Ou está do outro lado, entendendo quem tu és, pobre pecador, e reconhecendo quem é Jesus, e dizendo hoje: Jesus, passa lá em casa hoje. Dizendo hoje: Jesus, mexe com a minha estrutura. Dizendo: Jesus, lembra de mim. Lembra de mim. Eu imagino Jesus hoje, olhando para mim e para você, e a resposta dele hoje é dizendo: ainda irei trazer vida. A resposta dele hoje: ainda irei trazer cura. A resposta dele hoje: ainda irei salvar a tua casa. Só que tem que aceitar ele. Ainda hoje
se você aceitar Ele todo o coração, reconhecer quem você é e quem Ele é, ainda hoje Ele estará contigo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua caminhada, até o final, até onde você tem que carregar a sua cruz. E por isso em Lucas 9:23 diz que dizia em todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida e perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse salva-la. Pois quem vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e ele se perder ou se destruir a si mesmo? E o que significa carregar a cruz? Segundo a Bíblia, carregar a cruz significa seguir a Jesus, renunciando a si mesmo e assumindo as dificuldades, os desafios da vida, mas com fé e determinação. Jesus ensinou que aqueles que desejam segui-lo devem estar dispostos a negar a si mesmo e tomar a cruz diariamente. Em 1 Coríntios 6:12 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Um exemplo prático: eu posso trair minha esposa? Posso, mas não faço. Uma, porque eu sou fiel a ela e fiel a Deus. Eu posso encher minha cara daqui a pouco? Posso, mas eu não faço porque eu sigo a Ele. Esse não é um exemplo de um cristão. Você pode errar, você pode, mas você não faz porque você não vive mais você, mas Ele vive diariamente na tua vida. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu imagino Paulo pregando hoje, do jeito dele, bruto às vezes, que nem o bispo, mas amoroso também com nenhum bispo. Imagina se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele diria que ele cresça e eu diminua. Ele diria que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com a sua presença. E qual seria a pregação de hoje, de apóstolo Paulo? Eu imagino ele diria: existe uma promessa, povo, se prepare. Povo, se prepare, porque Jesus está voltando. As pessoas zombam, dizendo: não quero ouvir falar dele. Lá, não quero ouvir. Mas Paulo diria: ele está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não é mais um homem na cruz, pregado. Ele morreu e ressuscitou, mas ele não ficará mais no céu, ele voltará. Existe uma promessa. Prepare-se, ó terra, para o dia do Senhor. Em Mateus 24 diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai,
pois porque não sabei que hora que há de vir o Senhor. Prepare-se, ó terra, prepare-se para o dia do Senhor. Por quê? Ele voltará. Ele voltará. Ele está voltando. Em Apocalipse 22, versículo 13, diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que amam e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E que quem quiser, tome da graça da árvore da vida. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer: está bebendo? Beba. O que ele quer dizer aqui? Está se prostituindo? Se prostitua. Está fumando? Continue fumando. Está cheirando? Cheire mesmo. Sabe por quê? Quem está sujo, se suje mais. Quem está limpo, se limpe mais. Porque não há mais tempo. Não há mais tempo. Sabe o que é mais interessante aqui? Tem coisas que Deus vai acertar com você agora. Porque ainda tem coisas que ainda hoje você consegue virar a chave e mudar a sua história. Tem coisas que Deus vai acertar contigo agora. Mas tem coisas que Deus vai acertar no final. A palavra diz: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele está dizendo que você tem duas chances. A primeira, ou você se acertar hoje e toma um rumo e carregue a sua cruz até o fim. Ou você se acerta com ele no final. Se você se acertar hoje com ele, ele será o teu advogado. Ele entrará e te defenderá. Se você se arrepender de todo o coração, ele é o advogado fiel. Ele entrará e restaurará a sua vida. Ele mudará a sua história, se você carregar a cruz. Se você não negar ele. Se você aborrecer o mundo. Se você aborrecer o seu pai, a mãe, o irmão, as irmãs, filhos. Podia ter sogras aqui também, né? Mas não tem. Mas aborrecer, mas no bom sentido. Resistir no bom sentido. Ou você se acerta com ele hoje, que ele é seu advogado, ou no final que ele vai ser o seu juiz. E será pesado o que você fez, o que você ouviu, não só hoje, mas em outros cultos. Que alguém já falou para você: Deus te ama, muda a sua história, mas decida escolher Ele. Quantas vezes já te chacoalharam? Já falaram: Deus tem um plano contigo, não pare, não desista, não negue Ele.
Se você negar Ele, Ele te negará lá no céu. Mas se você resistir, se você perseverar, se você lutar com as armaduras que o Senhor te deu pela palavra, no dia mau, no dia da cova, no dia do vale, Ele estará contigo. No dia do topo, Ele estará contigo. Mas um dia, lá no céu, você que estará com Ele, para todos sempre. Sabe por quê? Porque é certo que o dia do Senhor virá. Escute, escute, aquele que tem ouvidos, escute a voz do Senhor. Prepara-se, ó terra, prepare-se para o dia do Senhor, porque Ele voltará, Ele voltará, Ele já está voltando. Em João, disse em Apocalipse 19:11, e eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, com justiça julgará e guerreará, seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito, que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, e o seu nome era chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam sob cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca saía uma espada afiada, para que com ele castigue as nações, e ele as governará com um cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho, que é a fúria e da ira de Deus Todo-Poderoso, e ele tem sobre a sua veste e sobre a tua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Lucas 14:27, e quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Muitos chegarão: Senhor, eu preguei, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu fiz. Mas ele vai chegar: eu não te conheço. Porque as pessoas não querem intimidade com Deus, as pessoas só querem o que Deus pode dar. E a multidão queria ver as curas, queria ver os milagres, queria ver o sermão, mas ainda não sabia o que era servir a Jesus. Em Apocalipse 3:20, ele diz até hoje, na minha e na sua vida: eis que estou à porta e bato. Versículo 20: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo em portas, ele está batendo em corações e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ele está batendo forte, porque ele não desistiu de mim, de você. Ele ainda é o advogado fiel, ele ainda luta por mim, por você, porque ele te ama, ele pagou o preço, ele não se esqueceu de mim, de você. Ele é o Senhor dos Senhores, e ele está batendo na porta. Se você abrir, ele entrará na sua vida, na sua casa, na sua história, no seu casamento, na sua escola.
no seu filho. Só que tem um detalhe: Ele pode fazer tudo isso por você, mas se você não convidar Ele para sentar na mesa, para sentar na sua mesa, que é um lugar de intimidade, relacionamento, um lugar que só poucas pessoas sentam na tua mesa. Não é qualquer um que entra na tua casa, não é qualquer um que senta na mesa, porque mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de relacionamento, e ali você fala as suas dores, ali você fala onde dói, mas ali Ele também fala: filho, larga isso, filha, larga isso porque não é meu, larga isso porque eu não estou nesse negócio, para com isso porque não estou aí. Por isso temos que deixar Jesus entrar, mas também temos que deixar Ele sentar na mesa e apontar onde nós estamos errando. Temos que carregar a cruz, até quando? Até o fim. A palavra diz diariamente. Só que ela é individual. Ela não vai ter seu pai, ela não vai ter sua mãe, ela não vai ter seu irmão para ajudar a carregar a cruz, não vai ter sua irmã para ajudar a cruz, ele não vai ter ninguém para ajudar a cruz. Por quê? Porque a cruz, a salvação é individual. Podemos orar para você conseguir, mas só Jesus pode te ajudar, só Jesus. E que lugar da cruz você está? Culpando a Ele? Eu não consegui, então eu não vou carregar. Eu não consegui, também eu não vou para o culto hoje. Eu não consegui, eu não vou mais pregar. Eu não consegui, eu não vou mais seguir você. Ou você vai estar do outro lado: eu não quero mais pregar, mas como não pregar sobre ti? Eu não quero mais fazer, mas como não fazer? Porque você já fez tudo por mim. Ainda que eu fizer tudo, não seria nada pelo que tu já fez por mim, que tu já fez por minha família, que tu já fez por meu filho, que tu já está fazendo na minha casa. Que lugar da cruz você está? Você está aqui na multidão, só olhando para os milagres, só olhando para o que Ele pode fazer, ou está do outro lado da cruz, carregando a sua cruz. Eu não posso, mas eu sei que você pode. Eu não consigo, mas eu sei que você consegue. Então nessa noite, fala para Jesus: lembra de mim e vá na minha casa, vai na minha família, vai na minha estrutura, vai, Senhor, muda tudo aquilo que tem que ser mudado. Por quê? Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu não faço mais aquilo que eu quero, mas eu faço aquele que me salvou quer. Se é pregar, pregue. Se é orar, ore. Se é para mandar doações para o Rio Grande do Sul, mande. Se é para ir lá, vá. Se é para ir aqui no vizinho, vá. Se é para visitar uma família, visite. Se você não sabe o que falar, fala: Jesus te ama. E eu sou prova viva, porque Ele me amou primeiro, mesmo quando eu mesmo não me amava. Faça um convite para Jesus, não só para Ele entrar na tua casa, porque Ele bate na porta todos os dias, mas convide Ele para ceiar contigo num café da manhã. Convide Ele para almoçar contigo. Convide Ele para jantar contigo. Eu sei que é difícil entender, mas Ele quer mudar essa mente sua. Entender, se você viver o que você quer a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você amar Ele e carregar a sua cruz até o fim, Ele mudará a sua história. E você entenderá quem é Jesus e o que é servir a Jesus. Se coloque de pé.
nesta noite, como eu creio que você não quer mais buscar em outras fontes. Você não precisa ir em outras fontes, senão até Jesus, porque Ele é a fonte de vida que te encontrou hoje. Então nessa noite, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-o até o fim, porque se você não aguentar, Ele ajudará. Se você não tiver força, Ele é a sua força. Se você tiver angústia, Ele está lá contigo.